Hi guys, aqui é a Teacher Elora. E aqui é a Teacher Marta, e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre ser professor. Vale a pena ou não? Quais são os prós e contras dessa profissão? Quando a gente pensa em um ponto muito positivo de ser professor, eu colocaria a questão de ser um trabalho dinâmico como uma das principais. Sabe aquelas pessoas que às vezes reclamam, ai, meu dia demorou pra passar, ai, foi muito entediante. Isso não acontece na vida de um professor. Cada dia acontece uma novidade, acontece uma coisa diferente, então isso é muito positivo, né? A gente sempre tá pensando em coisas novas, sempre tá em contato com gente jovem, então o nosso trabalho nunca é entediante, nunca é uma coisa cansativa. É cansativa pela quantidade de coisas pra fazer, mas não cansativa por ser algo chato. Até porque a gente está lidando com pessoas e com muitos adolescentes ou muitas crianças. Então eles sempre têm alguma história para contar e a gente tem alguma história para contar para eles. E esse compartilhamento de vivência, de histórias, acaba tornando o nosso trabalho muito dinâmico, né? Como a Marta disse. Então a gente está sempre em contato com diferentes culturas, com diferentes ideias. E isso, né, tem essa diversidade no nosso trabalho. E claro, né, pra isso ser legal, pra isso ser uma coisa boa, a gente tem que estar aberto, né? Não adianta a gente planejar nossa aula, ficar preso naquilo e querer repetir várias vezes, que a gente vai se frustrar, porque estamos trabalhando com seres humanos que são diferentes. Então, se a gente está aberto ao que os alunos têm a nos oferecer, o nosso trabalho acaba sendo super, digamos assim, recompensador, porque a gente dá muita energia e recebe, né, muita energia, muitas informações, enfim, coisas dos nossos alunos. E como o dia a dia do professor às vezes acaba sendo muito cansativo, por ser um trabalho mais dinâmico, por a gente ter essa diversidade também, né, no trabalho, às vezes a gente acaba chegando muito cansado para dar aula, e então a gente tem contato com os alunos, e eles chegam num clima gostoso, e a aula começa a ser mais produtiva, a gente se empolga e entra no clima também, então a aula fica gostosa, fica divertida, e a gente acaba tirando esse cansaço um pouco de lado, né. Mas o contrário também acontece. Tem vezes que a gente tá super empolgada, né? Chegando na aula, assim, daquele jeito, feliz, e os alunos não tão empolgados. Estão num dia mais pra baixo, né? Não tão afim de fazer as coisas. E aí entra o profissionalismo que a gente conversou já algumas vezes aqui, né? O que a gente pode fazer pra tentar lidar, né, com aquilo de uma forma profissional, vamos lá, né, animar e também compreender, né, que tem dias ruins, tanto para os alunos quanto pra gente. Não é sempre que todo mundo vai estar 100% e que vamos, né, alcançar o ápice da aula divertida que a gente sempre sonha como ideal. E essa questão dos alunos estarem cansados, às vezes a gente fica mais cansado ainda. Porque a gente tem essa questão de sempre querer que a aula seja animada, divertida, e a gente acaba se esforçando mais, muito além do que seria necessário para tentar chamar a atenção deles e tentar fazer com que a aula seja divertida, e às vezes a gente não consegue, e daí a gente fica cansado e frustrado também, né? Quando a gente pensa na rotina, né, de um professor, ou seja, no dia a dia ali mesmo, né, o que acontece, tudo que tem para fazer, a gente pode listar algumas coisas que são essenciais. Planejamento, né, então muita pesquisa, ir atrás de coisas novas, olhar material, ouvir música, ver vídeos. Tem a questão da sala de aula em si, né? Aquele momento que você tá ali com os alunos, e depois as correções, né? E além das correções, também a gente sempre sai da aula já repensando o que fazer diferente para a próxima vez que for ensinar aquele conteúdo, enfim, ou que for trabalhar daquele jeito. Nessa rotina entram essas questões todas, porque muitos trabalhos não exigem um planejamento antes ou depois, né? Tem várias outras profissões, tem aqueles horários de trabalho e tá tudo certo. E no caso do professor, não. A gente sempre tá trabalhando antes da aula e depois da aula também. E pensando nisso, de que tem muito trabalho, o professor, né, tem muito trabalho, às vezes a gente acaba trazendo trabalho pro final de semana. Então, tem muita prova para corrigir, tem muito trabalho para corrigir, ou então muitas aulas para planejar, e a gente acaba perdendo o final de semana fazendo isso. E outra coisa também é que às vezes a gente cria grupo de WhatsApp com os alunos da sala para ter uma interação e compartilhar conteúdo com os alunos, e os alunos acabam perdendo um pouco a noção e mandando mensagem em horários inapropriados, por exemplo, madrugada, final de semana. E tem que cuidar um pouco com isso, né? Pensando nisso, cabe a gente também estabelecer um limite, né, e um equilíbrio em relação a isso, porque não é saudável para ninguém, né, de nenhuma profissão, tá trabalhando 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, com o passar do tempo, a gente vai encontrando estratégias, né, de às vezes não responder, né, para criar uma cultura de que, vamos conversar de segunda a sexta, né, no horário, né,
que a gente pode, e também de se organizar muito bem para conseguir dar conta do trabalho durante a semana, né? Tanto de planejamento quanto de correção. Claro, nem sempre vai ser possível, mas tentar que não vire uma regra todo fim de semana estar trabalhando, né? Porque para nossa saúde também a gente precisa fazer outras coisas, né? Cuidar da nossa vida pessoal também. Então, pensando nessa questão de ser professor, a gente tem que sempre ter em mente que a gente vai estar lidando com pessoas. Então, a gente tem que ser empático, a gente tem que se colocar um pouco no lugar dos alunos, às vezes, em algumas situações, por exemplo, quando eles estão cansados. E também, né, saber lidar com cada situação. Porque, às vezes, o aluno ele chega na sala de aula estressado e ele acaba descontando na gente. Nós, como profissionais, a gente não pode passar isso para os alunos. Às vezes acaba acontecendo, mas a gente tem que evitar ao máximo que isso aconteça, que os alunos sintam ou que a gente acabe sendo, ou passando esse estresse para os alunos, né? Mas ao mesmo tempo, a gente vai acabar recebendo muito disso dos alunos, né? Então a gente vai ter alunos que não vão querer estar ali naquele momento e a gente tem que saber lidar com isso muito bem. É uma questão tanto positiva como negativa, dependendo do ponto de vista, o fato de que a gente trabalha com pessoas o tempo todo, né? Porque é extremamente recompensador, por um lado, né? A gente tá ali, a gente descobre coisa nova, a gente faz amizades, né? A gente cria um ambiente muito legal para trabalhar, mas por outro lado, nos dias em que alguém não tá muito bem, acaba sendo um pouco mais cansativo, um pouco mais de esforço, né? Porque a gente não pode simplesmente, né, fingir que a gente tá lidando com máquinas, quando na verdade a gente tá lidando com pessoas o tempo todo. Outra questão também que a gente tem que levar em consideração para o professor são as burocracias. Então, o professor, além de ter que pensar na sala de aula, no seu planejamento, correção de provas, a gente também tem que pensar que a gente tem que colocar essas informações em algum lugar. Então, a gente tem que preencher boletim, preencher falta de aluno. Tem toda essa questão que a gente tem que colocar no papel, o planejamento que a gente tem que entregar para a coordenação. E isso tudo demanda tempo também, como a gente já tinha falado antes, né? Algo que é muito comum as pessoas comentarem é sobre a questão salarial do professor. E aí a gente conversou e pensou sobre isso. E é o seguinte, isso varia muito de lugar para lugar, dependendo do tipo de escola que você vai trabalhar, pública, privada, se você vai dar aula particular, se você vai trabalhar em cursinho de idiomas, se você vai fazer um concurso. Então, a questão do salário a gente não pode tomar como uma regra, como uma coisa só. É algo que vai variar muito de lugar para lugar. Então, gente, o que a gente pode dizer sobre isso, né? Pesquisa sempre que você for, né, se candidatar para algum lugar, para alguma vaga, tenha em mente, né, os benefícios, o que aquele lugar oferece. E, claro, a gente também já conversou muito que a realidade de muitos de nós é ter vários trabalhos paralelos, né? Claro, sempre buscando uma questão de saúde, né? Ninguém também se matar de trabalhar, mas no sentido de ter uma boa renda, a gente acaba combinando vários tipos de trabalho, né? Dá aula particular, mas também dá aula na escola, faz revisão, faz tradução, enfim, tentar achar o que é o ideal para você. Pra gente fechar o vídeo de hoje, não vamos ter uma special tip, mas vamos ter uma special opinion. O que isso significa? A Elora e eu vamos compartilhar com vocês a nossa opinião sobre o que é melhor em ser um professor e o que é pior. A coisa mais legal e a coisa menos legal. E a Elora vai começar falando. Deixa eu pensar só um pouquinho como que eu vou colocar a minha... O que eu mais gosto em ser professor, além de estar passando e ensinando um conteúdo, passando conhecimento para alguém, é esse contato com as pessoas. Eu acho muito gratificante a gente ser reconhecido pelos alunos, sabe? De acabar sendo alguém especial na vida deles. Por exemplo, os alunos passarem por ti na rua e te cumprimentarem e reconhecerem o trabalho e todo o esforço que a gente faz por eles, para passar esse conteúdo para eles. Às vezes a gente não tá tão legal, eu tava num dia, já aconteceu comigo de eu não estar num dia tão bom, e eu chegar na escola e os alunos estarem na frente da escola, e quando eles me viram, eles fizeram uma festa. E aquilo foi tão gratificante, assim, foi tão gostoso, que até melhorou meu dia, assim, né? Eles começaram a cantar, ei, teacher Elora! E isso alegra muito o dia de um professor. Bom, o que eu mais gosto no fato de ser professora é da possibilidade que a gente tem de fazer diferente cada vez que a gente vai fazer o nosso trabalho. Então, todo dia é uma novidade, todo dia a gente está pensando em algo, mesmo que seja no planejamento ou durante a aula, e eu acho que essa capacidade de renovação, essa coisa de se reinventar é muito legal. A gente nunca vai ficar sendo repetidor, nunca vai ficar fazendo as coisas do mesmo jeito, e eu sinto que isso mantém a nossa alma muito viva, muito jovem, porque a gente sempre está buscando melhorar, buscando fazer coisas novas, e essa é uma boa parte de estar em sala de aula e de estar com os alunos.
Então, pensando um pouco em que eu não gosto muito de fazer, é um pouco na parte burocrática. Eu amo preencher diário, preencher nota, corrigir prova, mas eu não gosto muito da parte do preencher o planejamento pedagógico. Aquela parte que tem que colocar as habilidades, estratégias que são usadas em sala de aula. Eu gosto de fazer, eu sempre faço 2 planejamentos. Um planejamento listando tudo que vai acontecer na sala de aula, mas essa parte que a gente tem que entregar na escola, entregar para a coordenação, eu já acho um pouco chato. Eu acho que pensando em algo que não é tão agradável, assim, ou que eu não curto muito, é o fato de que muitas vezes não há uma compreensão de que a gente é seres humanos. Por a gente ser professores, a gente rola uma cobrança para que a gente esteja bem, 100%, a gente não pode ter um dia ruim. E eu acho que no começo da minha carreira, quando eu comecei a ser professora, eu me cobrava muito mais em relação a isso. Eu tinha que todo dia ser 100% da minha performance. E hoje em dia eu acho que a gente vai aprendendo a lidar um pouco mais, né? Claro, nunca ser antiprofissional, né? Eu nunca vou deixar refletir no meu trabalho o fato do que tá acontecendo comigo, mas também de ser um pouco mais compreensivo, de que tem dias que a gente tá um pouco mais quieto, que a gente tá um pouco mais tranquilo e que nem sempre, né, vai ser aquela coisa animada e tudo mais. E é tipo, cara, vai chegar uma época que o professor vai ter esgotado, sabe? E as pessoas não entendem isso. E tipo, ou então, o professor tá com dor de cabeça, mas cara, é dor de cabeça, a pessoa não vai pegar e vai embora por causa disso. E tu tá lá dando aula com dor de cabeça, aí tu explica pros alunos, gente, hoje eu não tô legal e tal, e daí parece que nesses dias que tu não tá legal, tipo, tudo explode e acontece tudo do avesso, tipo, o planejamento não corre como queria, os alunos estão com a macaca, então é tudo muito nessa falta de compreensão. Porque quando eles não estão bem, eles pedem pra sair mesmo. Sim. Até porque em qualquer outro trabalho, na verdade, não qualquer outro, gente, né? Mas assim, na maioria dos trabalhos, tu consegue ir embora sem prejudicar muita gente. Tu consegue em outro momento compensar aquilo, tipo, eu tenho um relatório pra fazer, faço um relatório de casa, enfim. E no nosso caso, até chegar atrasado. Tipo, a gente não existe chegar atrasado. Sim. Porque tu chegou atrasado, tem uma turma de 35 te esperando, enfim, né? Que tu é responsável por eles naquele momento, sabe? É bem doido isso. Então, obrigada por terem assistido. Se você gostou, curte esse vídeo, se inscreve no canal e comenta pra gente se você acha que realmente vale a pena ser professor, quais são os prós e contra, na sua opinião. Então, See you guys in the next video!